Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fantasy BR. Eu sou o Matheus e a gente vai dar continuidade à nossa série de estratégias pro draft. Hoje o nosso vídeo, cara, é falando sobre ligas Dynasty, cara. É um vídeo muito especial porque eu sei que isso tem crescido muito no Brasil. A galera tem jogado muito Liga Dynasty. Então, se você joga esse tipo de liga ou quer jogar, ainda tá com medo, não sabe como é que é, esse vídeo é pra você, cara. Se liga só. Bom galera, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre Liga Dynasty e a gente vai tratar exclusivamente sobre os drafts para Dynasty Startup, né? Aquele início da Dynasty, aquele primeiro draft para Liga Dynasty. Quando você está começando uma Liga Dynasty, você tem o primeiro draft que é feito com todos os jogadores, né? Todos os jogadores da NFL, todos os jogadores do Fantasy. Então, a gente vai falar exclusivamente disso porque o primeiro draft é muito importante para você montar o seu time, montar a base do seu time para o futuro. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, cara. Não deixe de perder nenhum vídeo, ativa o sininho e confere tudo que a gente está postando. A gente tem postado vídeo novo direto, vários conteúdos legais para você mandar bem no Fantasy. Primeira dica para Dynasty Startup, cara. Cuidado com a pontuação. É uma dica meio simples, tá? Mas fica ligado na pontuação. Porque geralmente ligas Dynasty acabam sendo em pontuação pontos por recepção, tá? Normalmente não é em Standard, não é em Half pontos por recepção, geralmente é pontos por recepção. Então assim, veja o nosso vídeo de estratégias para pontos por recepção, que vai ser muito útil em ligas Dynasty, tá? Mas cuidado com a pontuação, dá uma conferida para ver se não tem nada diferente, para ver se não tem nada muito diferente do usual. Se não é pontos por recepção, se é pontos por recepção, se tem alguma pontuação mais customizada. Porque, cara, isso vai interferir muito no seu draft. Em ligas Dynasty, no seu primeiro draft de Liga Dynasty, isso é muito importante. Porque vai impactar como é que vai ser o seu time nos próximos anos. Segunda dica é, você tem que saber o pico de cada posição. Tá? O pico de idade, né, de cada posição. O que isso significa? Que você não pode chegar no draft na Liga Dynasty, que é uma liga que você não joga apenas um ano, você joga para o futuro, sem saber até quando um jogador pode render. Então é muito bom você saber a idade média de produção de um running back, de um quarterback, de um wide receiver, de um tight end, até qual a idade média mais ou menos ele vai estar rendendo bem, para você não chegar no seu draft e fazer escolhas ruins, escolher jogadores que estão mais velhos, escolher jogadores que já passaram do seu pico de idade ou que já estão chegando. Então, cara, saiba mais ou menos o pico de idade de cada jogador, tá? A gente pode te dar alguns dados, por exemplo, running backs até 29 anos eles têm uma pontuação boa, são jogadores confiáveis. Os wide receivers têm uma vida longa, uma vida útil, né, um pouco mais longa, até os 32, 33. Os tight ends acabam tendo uma vida útil também até uns 30, 31 geralmente. E os QBs são quem tem uma vida mais longa, né? Uma vida útil, mais longa para o Fantasy, que eles normalmente até os 35 anos os cornerbacks costumam ter bons números, tá? Então, cara, você tem que saber isso, você tem que se ligar nisso para hora de fazer o seu draft. Terceira dica, cara, é você saber fazer um balanceamento entre qualidade e idade. Não adianta você querer ir no jogador simplesmente porque ele é muito novo, se ele não é um cara muito confiável ou não é um cara que demonstrou muita coisa ainda na NFL. Então, às vezes, vale mais a pena você ir num cara mais velho, que já tá, sei lá, quase no pico da sua idade, do que você pegar um jogador que seja simplesmente mais novo, mas que ainda não produziu, cara. Então é muito bom você fazer esse balanceamento, tá? Entre o jogador que tem uma qualidade boa e a idade dele. Então você tenta casar essas coisas para você poder fazer as melhores escolhas no Fantasy. Nossa quarta dica é, na dúvida, vá com o jogador mais jovem. Isso é muito importante para a Liga Dynasty, tá? Principalmente para Startup. Então assim, cara, quando tem dois jogadores ou mais jogadores que você vê que tem níveis parecidos, né, estatísticas parecidas, eles acabam jogando mais ou menos parecido, os números são meio que iguais, não tem grande diferença de um para outro, de pontos que eles marcam no Fantasy. Cara, olha a idade. É o próximo quesito mais importante, é a idade. Vai com o jogador mais jovem, vai com um cara
que vai ter mais tempo aí para poder desenvolver, para poder fazer um trabalho melhor numa Liga Dynasty. Então, cara, em situações que você está em dúvida entre qual jogador pegar, entre qual dos dois jogadores vai ser mais produtivo para o seu time, vá com jogadores mais jovens. Quinta dica para a Liga Dynasty Startup: não se desespere com rookies. Tá? Normalmente em Ligas Dynasty a gente acaba se desesperando, cara, com o rookie. A gente acha que só porque a Liga Dynasty, que a liga vai durar para sempre, que a gente tem que pegar o rookie toda hora e a gente tem que gastar nossas escolhas com rookies. Não faça isso, cara. Não faz isso, porque o draft e a liga, né? A Liga Dynasty não é simplesmente só o draft, tá? Não é simplesmente você só pegar o jogador. Você vai fazer trocas, vai ter jogador que talvez se machuque, que fique fora. Então, cara, não fique focado nos rookies. Deixa os rookies de lado, não fique focado neles, dê o valor devido. Não faça com que os rookies tenham um valor muito alto em ligas de Dynasty Startup simplesmente por serem rookies, cara. Existem jogadores que são mais velhos, mas que vão fazer muito mais pelo seu time, mesmo que em pouco tempo. Então, cara, saiba fazer essa avaliação, né? Se vale a pena ou não pegar um rookie tão cedo numa Liga Dynasty, o que não vale. Nossa sexta dica, cara, para a Liga Dynasty Startup é: construa o seu elenco através de wide receivers. Quando a gente falou no início do vídeo, a gente falou que o wide receiver é a posição que atinge o pico com a idade mais alta, né? Que tem a maior vida útil da NFL, tirando quarterbacks, logicamente. Então assim, cara, construa o seu roster através de wide receivers. Ponha wide receivers no seu time, encha o seu time de wide receivers, tenha muitos wide receivers no seu banco, porque eles são jogadores que podem ser muito úteis no futuro, são jogadores que podem desenvolver depois de um tempo, que podem melhorar, que têm mais espaço e mais tempo para poder melhorar durante os anos na NFL. Além disso, são jogadores bons para você trocar. Você pode trocar o wide receiver a qualquer momento, você vai poder trocar jogadores, ter como moeda de troca. Então, cara, quando eu for pensar no seu elenco, qual posição que você tem que buscar no draft é o wide receiver. Tem que ser o seu foco. Tem que ser os jogadores que você mais vai buscar no seu draft são os wide receivers. Nossa sétima dica para ligas Dynasty é: procure jovens franchise QBs. O que significa? Existem alguns quarterbacks, cara, que chegam na NFL e já no seu primeiro, segundo ano, a gente já sabe que esse cara vai ser o quarterback da equipe para 10, 15 anos, tá? Então, cara, você procura esse tipo de quarterback. Por quê? Porque esse tipo de quarterback geralmente para ele ser um franchise QB da uma equipe, ele vai ter uma pontuação regular no fantasy, tá? Ninguém é um franchise QB de uma equipe sem ter uma pontuação regular. Então ele vai ter uma pontuação regular e ele vai ser um cara que vai durar por muito tempo. Então você não vai precisar se preocupar com outros jogadores, com outros quarterbacks durante os próximos drafts. Não vai precisar fazer trocas por outros quarterbacks. Não vai precisar pegar QBs no seu draft queimando o pique. Então, cara, é sempre bom você pegar um QB novo, mas que seja confiável. Que seja um QB novo, que seja titular de uma equipe e que a gente acredita que ele vai ser um franchise QB. Que ele vai permanecer naquela equipe por mais 10, 15 anos. Isso é muito importante, cara. Isso pode mudar completamente o seu time, não somente no primeiro draft, mas nos drafts futuros. Nossa oitava dica, cara, para ligas Dynasty é: espere até o final por tight end. Tight end é uma posição que não é muito valorizada em liga Dynasty, com razão, porque tight end acaba tendo pontuações muito voláteis, né? Acaba sendo muito inconstante. Os tight ends dificilmente permanecem por muitos anos na NFL jogando bem. Então, assim, espera um pouco pelos tight ends, pega os tight ends no final. Existem bons tight ends que você pode pegar no final do seu draft para servir o seu time e você trocar durante as próximas temporadas, pegar em outros drafts futuros. Não procure um tight end que seja nível A, sabe? Que seja um dos melhores tight ends da liga no seu draft, porque você vai perder uma escolha por um tight end que às vezes daqui 2, 3 anos não continue sendo esse cara muito produtivo, esse cara muito bom pro fantasy. Então, cara, espere por tight end, construa o seu time, construa os wide receivers, os running backs, pegue quarterback e depois você procura tight end. Nona dica, cara, procure jogadores segundo-anistas ou terceiro-anistas em baixo.
uma dica meio longa, mas é isso, cara. Procura aqueles jogadores que depois do ano de rookie, ou depois nos seus 2, 3 primeiros anos, eles talvez não tenham ido tão bem assim, mas eles podem jogar bem, eles têm um teto para jogar bem. Então, cara, pega esse jogador no final do seu draft, invista escolhas finais do seu draft, pegando esses jogadores que estão embaixo, esses jogadores jovens, que deixaram de ser rookie, ou que estão terceiranistas. Esses caras são muito importantes para ligas Dynasty, porque eles são muito novos e eles podem ter uma vida muito produtiva, né? Porque eles são muito novos, então eles não estão acabados para a liga simplesmente porque jogaram mal no seu ano de calouro ou nas suas 2 primeiras temporadas. Então, cara, procure esses jogadores jovens e que não tenham ido tão bem nas 2 primeiras temporadas. Procure esses caras no final do seu draft, que vai fazer muito bem pro seu time. A última dica é: adquira escolhas futuras. Uma das características da Liga Dynasty é você poder trocar escolhas de draft, igual acontece na NFL. Você pode trocar suas escolhas de draft, não apenas os jogadores. Então, cara, no seu primeiro ano de startup, não precisa draftar o seu time todo logo de cara. Você pode tentar trocar algumas escolhas, oferecer uma escolha mais alta sua para pegar umas 2 ou 3 escolhas um pouco mais baixas, para você poder montar o seu time com jogadores mais consistentes, tá? Talvez você não tenha aquele grande jogador, aquele top jogador ali no seu time, mas você vai ter ótimos jogadores consistentes para formar a sua base para os próximos anos. Isso é muito importante, isso é muito legal para o Fantasy, para você adquirir picks, até porque pode ser uma ótima moeda de troca no futuro. Você pode utilizar essas escolhas como moedas de troca nos próximos drafts da Liga de Dynasty. E é isso, galera. Essas foram nossas 10 dicas para ligas Dynasty Startup. Se você gostou, cara, curte o nosso vídeo, deixa o seu like. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!